Abra a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso 23 até o versículo 34. De 23 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos adorar ao Senhor. Muito obrigado porque nós podemos ter comunhão uns com os outros. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir aqui como igreja, para meditar na Tua palavra, para contemplar o Senhor, para adorar ao Senhor. Nos instrua nessa noite, ó Pai, e fale ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, a carta aos Coríntios são instruções que o apóstolo Paulo está dando à igreja. Alguns problemas sérios dentro da igreja e que precisam ser corrigidos. Como ele não podia estar lá e recebeu a notícia do que estava acontecendo, ele escreve essa carta. As pessoas haviam também perguntado algumas coisas e ele responde acerca do casamento. Mas também ele pede para a igreja parar com a divisão que há dentro da igreja. Ele pede para que haja disciplina dentro da igreja. Ele fala sobre os dons ali, como que devem ser utilizados os dons dentro da igreja e fora da igreja. Enfim, há várias instruções. De modo especial, nesse capítulo, no capítulo 11, ele, nessa parte que nós lemos aqui, ele está instruindo a igreja com respeito à ceia do Senhor. Porque estava tendo uma bagunça. Estavam celebrando a ceia de modo indigno. Estavam celebrando a ceia do Senhor não com reverência, sem discernir e sem saber o que estava acontecendo. Para isso, o apóstolo Paulo escreve e instrui a igreja como que a igreja devia participar, como que a igreja devia estar diante da mesa do Senhor, participar dessa santa ceia, dessa Eucaristia que o Senhor Jesus nos instituiu e colocou sobre nós. Nós temos dois sacramentos que o Senhor Jesus instituiu. Jesus falou para nós irmos e batizarmos. Ele instituiu isso. É ordem dele. E o batismo é o início, é a entrada do povo de Deus, é o selo, a marca de quem realmente confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É a entrada do reino de Deus, o batismo. Só que nós temos uma caminhada. O batismo é uma vez só. Mas o Senhor Jesus deu outra ordenança para nós celebrarmos isso. Para nós celebrarmos essa ceia, quando nos reunir em memória dele. É uma ordem para nós comermos do pão e bebermos do cálice. Na nossa caminhada cristã, precisamos nos alimentar para chegarmos bem. E o pão, o vinho, é exemplo disso. Na nossa caminhada espiritual, esse é o alimento. Nós temos a entrada e agora nós vamos crescendo
de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. A ceia do Senhor é bênção espiritual sobre a nossa vida. E nós devemos participar com o coração inteiro, conhecendo e entendendo o que está acontecendo. A ceia do Senhor, então, é um sacramento instituído por Jesus e deve ser praticado na igreja até a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha. E os elementos são simples: pão e vinho, ou o fruto da vide. Nós usamos aqui o suco de uva, o suco, né, da vide, da uva. Por que não o vinho? Porque há irmãos nossos aqui que foram libertos do alcoolismo. E eles não podem beber ou tomar algo de teor alcoólico, porque senão desencadeia tudo aquilo que eles viveram antes de conhecerem a Cristo. Por isso nós usamos o suco de uva aqui. É símbolo, é um símbolo. O pão não se transforma em carne. Quando Jesus fala, isto é o meu corpo, Ele não tirou um pedaço dele e deu para os discípulos. Ele pegou um pão, partiu e disse, olha, isso aqui representa, é um símbolo do meu corpo. Comem vocês. O cálice também, Ele não tirou sangue dele e deu para os seus discípulos beberem, não. Ele usou algo que tinha um elemento ali, falou, ó, isso aqui representa o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por isso, a ceia do Senhor, Deus não está no pão. Cristo não encarna no pão e nem no cálice. São símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Jesus se faz presente sim na ceia, não fisicamente no pão e nem no cálice, mas espiritualmente. Jesus se faz presente aqui na ceia, espiritualmente. E assim como esse pão alimenta o meu físico, a ceia do Senhor alimenta espiritualmente a minha alma, a minha vida. Quando eu participo da ceia, eu sou fortalecido na minha fé, no meu homem interior, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Então, o que nos ensina a ceia do Senhor diante de tudo isso? Vendo alguns comentários bíblicos de 1 Coríntios aí, achei interessante a visão de um teólogo, o Eren Wispen, que diz algumas coisas sobre a ceia do Senhor. Algumas verdades essenciais da nossa fé. E eu gostaria de destacar aqui com vocês, que primeiro, como diz aqui no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia tem que lembrar a morte de Cristo. Quando nos reunimos aqui, e o que Cristo fez questão de que nós soubéssemos é lembrar a morte dEle. É interessante que Ele não pede para lembrar dos milagres dEle, nem das pessoas com quem Ele andou. Fazer isto em memória de mim, né? Que Ele diz, lembrando a minha morte, lembrando o meu sofrimento, a morte do Senhor, a cruz de Cristo tem que ser o centro da nossa vida. A cruz de Cristo tem que ser a mensagem da igreja. Não há evangelho sem cruz de Cristo. Não há igreja sem a cruz do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus é a morte de Cristo na cruz, pagando o preço do meu pecado, morrendo em meu lugar, sofrendo no meu lugar. É para nós lembrarmos isso, olharmos para trás e ver o que Cristo fez por mim na cruz. Quando nos reunimos aqui é para lembrar isso. Lembre-se disso, que Cristo morreu por você. E agradeça a Deus por tão grande salvação. Mas não é só para lembrar da morte de Cristo. Ele fala também, né? Até que Ele venha. É para lembrarmos a morte do Senhor Jesus, mas também na expectativa de que Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. A esperança da vida eterna, a esperança de que Jesus vai voltar, vem nos buscar e moraremos para sempre com Ele e cearemos com Ele. Não mais espiritualmente, mas fisicamente estaremos com Ele. É para nós olharmos lá para frente. Isso que a ceia representa.
para olhar o que Cristo fez por mim e por você. Olhar o que Cristo vai fazer por mim e por você. Mas tem outra lição ainda, que o texto nos ensina aqui no versículo 28. Nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o outro. A gente vem na igreja, né? Nossa, mas fulano vai participar da ceia. Nossa, mas ciclano, não sei o quê. Não é para você examinar o outro. Examine a si mesmo. Examine a sua vida. Onde você tem errado, onde você tem pecado. E conserte isso. Olha o que Cristo fez por você. Olha o que Cristo vai fazer por você. Por isso, olha para dentro de você. E vê se há algum caminho mau. Pede para Deus corrigir, ajudar você, perdoar você, para que você possa estender a mão à ceia. E o texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Examinei. Senhor, está complicado aqui. Tem que pedir perdão para fulano, ciclano. Não vou comer. Tem gente que é assim, né? Não vou participar da ceia, porque senão Deus vai pôr a mão em mim. Pensando que Deus não vê. Deus enxerga. Deus está vendo. Você comendo ou deixando de comer, Deus está vendo. Porque a ceia é espiritual. Não é um pedaço de pão apenas. E um cálice apenas. Por isso aprenda isso. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Não é deixar de comer. Coma. Participe. Porque é a bênção de Deus na ceia. Como o apóstolo Paulo diz aqui mesmo, falando daqueles que não discernem a ceia. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque não estão discernindo a ceia, porque não estão compreendendo o que aquilo significa, e por isso havia pessoas fracas, doentes e até morrendo, porque estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Agora, se eu tomo, eu me examino e participo da ceia, eu sou vivificado, eu sou fortalecido, eu sou curado nesse momento de celebração da ceia. É espiritual. E a ceia, por último, encerrando aqui, não é um ofício fúnebre. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Ele rendeu graças. Ele louvou a Deus, agradeceu a Deus, rendeu graças a Deus, porque esse é um meio de graça que Deus estabelece para nós como igreja. Por isso esse é um momento de rendermos graças. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu no meu lugar naquela cruz. O Senhor tomou os meus pecados, a minha maldição, e me dá bênçãos, me dá vida. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor, porque um dia Ele vem te buscar. Um dia nós vamos estar na presença do Senhor. Agradeça a Deus, porque Ele perdoa os seus pecados, Ele purifica o seu coração. Não importa qual seja o pecado, Ele perdoa. Por isso eu convido você a participar dessa mesa com alegria, com gratidão, sabendo o que Cristo fez por você, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue. Louve a Deus, porque um dia nós vamos estar livres do pecado, porque Ele vem nos buscar. E agradeça a Deus, porque nós temos o perdão dos nossos pecados hoje. E nós podemos estender a mão, a ceia, e sermos abençoados nesse momento. A ceia é espiritual. Por isso participe desse momento precioso na vida da igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de participarmos mais uma vez da ceia do Senhor. Aquilo que o Senhor instituiu, ó Pai, há mais de 2000 anos. Nós estamos aqui, ó Santíssimo Deus, celebrando novamente, até que o Senhor venha. Pai, lembramos que foi preço de sangue que o Senhor nos resgatou, com muita dor e sofrimento, por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Que possamos honrar, ó Pai, o que o Senhor fez por nós, andando de modo digno a que nós fomos chamados. Por isso, perdoa os nossos pecados,
limpe o nosso coração, queime aquilo que não procede do Senhor, e que possamos estender a mão à ceia, ó Pai, e sermos tremendamente abençoados, espiritualmente, não fisicamente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, como foi dito, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças ao Senhor, e partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Participe, querido, com alegria, com disposição, com inteireza de coração, porque o Senhor Jesus disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vossos pais comeram o pão no deserto e morreram, mas quem se alimentar de mim jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Tomai e comei todos vós, diz o Senhor Jesus. O meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Queridos, por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, sangue derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Quem dele se alimenta, por ele viverá. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus toma o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Aliança pelo sangue, sangue de Cristo, pela remissão dos nossos pecados. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor, nós queremos render muitas graças ao Senhor, porque independente da situação ou de como estamos, o Senhor é o nosso Deus e não nos abandona. Pai, aqui está o teu povo, que se achega diante do Senhor, buscando a tua face. O Senhor diz, ó Pai, para buscarmos em primeiro lugar o teu reino. E aqui estamos, buscando em primeiro lugar o teu reino, buscando a tua face e a tua glória. Mas o Senhor também diz, ó Pai, que o Senhor acrescentaria. Quem buscasse o teu reino, ó Pai, o Senhor retribuiria, sustentaria, há de cuidar. Por isso, ó Santíssimo Deus, aqui estamos nós. Nos dê as demais coisas, ó Pai. Acrescente na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, o sustento. Faça prosperar a nossa vida, ó Pai. Pois necessitamos, ó Santíssimo Deus, de Ti no nosso dia a dia. Sê conosco, ó Pai, nos abençoe. Há pessoas aqui, ó Pai, precisando de um trabalho. Que o Senhor abra a porta desse trabalho. Santíssimo Deus, há pessoas aqui que clamam pelos seus entes queridos, que estão internados. Visite essas pessoas nesse momento, ó Pai, no leito ali de enfermidade, curando, ó Pai, levantando, para testemunhar da Tua glória e do Teu poder. Santíssimo Deus, há casamentos aqui difíceis, em lutas, que reine o Teu amor, ó Pai. Que o Teu amor seja derramado e inunde esse casal, essa casa, para a glória do Teu nome. Restaura, ó Pai, este casamento, restaura essa família, que haja, ó Santíssimo Deus, perdão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido para a esposa, da esposa para o marido, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura. E abençoa a Tua igreja, ó Pai. Que sejamos firmes, andando nas Tuas pegadas, ó Pai. Cumprindo o Teu propósito, pregando o evangelho da salvação, libertando vidas, ó Pai, das trevas. Nos use como instrumentos do Senhor, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, nos dê uma semana, ó Pai, cheias de vitória, para a glória do Teu nome. E que o Senhor, ó Pai,
esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, derramando bênçãos sem medidas. Que o Senhor esteja abaixo de nós, nos sustentando com a sua destra fiel. Que o Senhor esteja à nossa frente, como luz que ilumina a nossa caminhada. Que o Senhor esteja às nossas costas, ó Pai, livrando de pessoas desleais, invejosas, que queiram nos destruir. Que o Senhor esteja ao nosso lado, ó Pai, como companheiro na nossa jornada. Que o Senhor esteja dentro de nós, ó Pai, nos vivificando, nos alegrando, nos abençoando, nos impulsionando a buscar ao Senhor. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, ó Pai, hoje e sempre. Amém.